Iniciar. Boa noite a todos, pessoal. Estamos de volta aqui à nossa reunião de uro-oncologia do grupo da UERJ. Tivemos umas férias longas, né? Aí foram 3 meses de férias e a gente está retornando, hoje retornando em grande estilo, com convidados internacionais. Dr. Leonardo Caiá, radiologista com extrema experiência, inclusive faz parte do grupo da criação do PIRADS. Hoje ele trabalhou muitos anos aqui no Rio, trabalhava no CDPI, e hoje ele é membro do University, desculpa, University Hospitals. University Hospital de Cleveland, Ohio, e junto com ele está o Eduardo Correia, fellow em radiologia, que trabalha junto com ele lá. Então, assim, são dois nomes aí com extrema experiência. Eles vão conversar um pouquinho aqui com a gente hoje sobre ressonância magnética da próstata. Léo, Eduardo, muito obrigado por aceitar esse convite e a palavra é de vocês. Obrigado. Eu vou deixar o Eduardo fazer a apresentação. É só um prefácio. O Eduardo ele veio aqui quando ele falou, chegou ano passado como meu Research Fellow. Ele ainda não fez residência, ele formou e veio, né? E eu tinha mandado um material para ele estudar sobre próstata antes dele chegar aqui. Na primeira reunião que eu tive com ele, ele já parecia que entendia de tudo. Em menos de um mês, aqui no Fellow, já estava publicando o primeiro trabalho. Fechou o ano passado com 3, 4 trabalhos publicados e já está com mais 3, 4 na gaveta. Então, assim, é um orgulho muito grande poder ver o desenvolvimento dele. Por isso que eu acho que ele tem todo o mérito e louvor de apresentar isso daí. E um dos grandes êxitos foi ele ter emplacado esse trabalho de revisão sobre essa técnica de fingerprint que a gente vai explicar na capa da AUA News de janeiro. Foi um motivo de orgulho para todos nós. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. E no fim tem mais um slidezinho sobre uma publicação recente nossa que tem um viés mais clínico que pode ser interessante para o grupo. Então, Eduardo, é tudo contigo aí. Muito obrigado pelo convite. Então, hoje a gente trouxe aqui um artigo que a gente fez um apanhado de uma técnica quantitativa de próstata que se chama ressonância magnética com fingerprint. Essa técnica ela foi desenvolvida aqui na Case Western, em parceria com a Siemens. E no mês passado, em janeiro, nós fizemos esse artigo que foi capa da revista da AUA News. E o que a gente faz aqui? A gente explica basicamente toda a trajetória do fingerprinting, desde o seu desenvolvimento até as aplicações clínicas recentes. Então, primeiro, o que é o fingerprinting? Ele é um método quantitativo em que você consegue fazer uma quantificação rápida, robusta e simultânea de diferentes propriedades do tecido prostático. Então, diferente das sequências tradicionais da ressonância, que você apenas interpreta as imagens, agora você consegue também medir as propriedades do tecido. Então, por exemplo, se você desenha uma região de interesse numa imagem, você consegue medir os valores de T1 e T2 daquela porção que você tinha interesse para a sua medição. E, especificamente para a próstata, foi demonstrado que essa técnica pode ter um valor em caracterizar câncer clinicamente significativo, de forma não invasiva, tanto na zona periférica quanto na zona de transição. E esse foi o paper original que foi publicado na Nature, que introduziu a ressonância magnética com fingerprinting. E aqui foi o primeiro exame fora dos Estados Unidos, que foi feito pelo professor Kayat em Na 2017. Multimagem de Ipanema, um domingo de manhã. Essa próstata aí sou eu, o paciente. Tá boa a próstata, né? Tava boa na época, agora já tô mais velho, né? Então, aqui eu trouxe um caso que é um exemplo de dois pacientes. O primeiro é um paciente PIRADS-1, que é o da linha de cima, e aqui você consegue ver uma zona periférica bem homogênea, hiperintensa, bem de livro mesmo. E você consegue ver que as médias de T1 e T2, o T1 é esse mapa mais vermelho e o T2 é o mapa mais em azul. A média de T1 é cerca de 2.800 milissegundos e de T2 de 200 milissegundos. Enquanto isso, você vê que o paciente com PIRADS 4
ele tem uma lesão ali à direita, na zona periférica, e essa lesão ela tem uma média de T1 de 1.400 e de T2 55, que é bem significativamente menor do que a da zona periférica aparentemente normal, pelo exame. Deixa eu fazer um esclarecimento, acho que para a linguagem dos urologistas. Essas imagens coloridas aqui, elas têm uma diferença significativa do que a gente se acostumou a ver na ressonância, né? Quem está acostumado a pedir ressonância de próstata, normalmente as imagens são essas, o T2 e a difusão. Mas se você tenta medir alguma coisa aqui, como se fosse uma tomografia que você mede o cálculo lá, né? Sei lá, uma densidade, alguma coisa, o T2 não vai te dizer nada. Isso aqui é só tom de cinza. Esse valor não é comparável com esse, porque as imagens são obtidas de um jeito que não é quantitativo, tá? Então não tem uma unidade atrelada com tom de cinza. Então, historicamente, você não consegue quantificar coisas e comparar coisas na ressonância porque as coisas não são comparáveis, vira banana com maçã, né? O que o fingerprinting faz, e são essas imagens coloridas, esses mapas aqui, eles são quantitativos. Então, essas áreas que estão medidas aqui, elas são comparáveis esse vermelho com esse vermelho e esse azul com esse azul. Então, a partir do desenvolvimento do fingerprinting, você pode medir determinadas propriedades na ressonância que vão abrir todo o campo da ressonância para ser quantitativo também. Tá? Isso é uma coisa difícil para quem não mexe direto com imagem o dia inteiro, mas vocês que mexem com cálculo, vocês veem a diferença que tem a densidade do cálculo para definir o tratamento, né? Então, a ressonância é muito mais complexa e muito mais sofisticada do que essas medições da tomografia, e essa técnica do fingerprint, ela foi desenvolvida inicialmente para neuro, mas foi trazida para outras partes do corpo. Então, a gente está trabalhando bastante com pesquisa na área de próstata para entender como que essas medições elas podem se correlacionar com características microscópicas do tecido. Tá? Então, isso que o Eduardo está mostrando, esses números do trabalho que ele liderou, ele está mostrando que esses números eles são reprodutíveis e esses números eles são comparáveis. Então, isso permite que a gente comece uma abordagem populacional quantitativa de ressonância de próstata. Tá? Depois a gente pode discutir mais esse conceito, mas é um ponto muito importante para entender. Fingerprinting, essencialmente, é você poder medir alguma coisa na ressonância e essa coisa ela significar algo. Tá? É algo muito importante. Desculpa, Eduardo. Nada, Continua aí. fica à vontade. E aqui vem, que é muito relacionado com essa questão, que é a quantificação dos valores normais da zona periférica da próstata. Antes, apesar de nós termos assim, trabalhos mostrando que você consegue diferenciar uma lesão de uma área normal da próstata, esses trabalhos não faziam a quantificação compreensiva da lesão com o tecido prostático normal. Então, o que acontecia é que você acabava comparando o que era preto na ressonância com o que era branco, o que o radiologista já consegue ver no exame qualitativo normal. Então, esse trabalho dele foi muito importante, porque para você dizer o que é alterado numa técnica nova, primeiro você tem que definir o que é normal, né? Então, a gente pegou aí uma cacetada de pacientes, quantos foram? Cento e tantos, né? 120. E a gente desenhou a próstata de cento e tantos pacientes e ignorando a área do câncer, para definir quais são os valores normais que você tem que esperar no mapa de T1 e no mapa de T2 do fingerprint da próstata, né? Isso. Então, aqui, por exemplo, é um paciente que a gente pegou à esquerda sem nenhuma lesão focal, e aqui a gente desenhou a zona periférica, tanto no T1 quanto no T2. E aqui, por exemplo, um paciente com uma lesão suspeita aqui, seria à direita, na zona periférica, e que também nós fizemos o desenho, mas sem incluir a lesão para fazer a quantificação da zona periférica normal. E com isso nós conseguimos ver quais são os valores normais de T1 e de T2 para nós termos os valores de referência. E nós vimos que os valores de referência são cerca de 1.900 para o T1 e 1.088 para o T2, no caso. E detalhe, assim, isso ainda não está publicado, mas a gente está vendo que a maioria dos tumores significativos, eles estão abaixo de 1.500 no T1 e estão abaixo de 50 no T2. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai poder medir um troço na próstata e dizer assim, pô, isso aqui tem muito mais chance de ser câncer.
E aqui são alguns resultados preliminares que nós temos trabalhado nos últimos meses. Então, primeiro nós fizemos um projeto para financiamento que em pacientes com ressonância negativa, mas que tinham indicação clínica para biópsia, por exemplo, uma densidade de PSA elevada. Então, pegando esses pacientes e aplicando as sequências de T1 e T2 do fingerprint e também o ADC padrão, que já é convencional na ressonância, nós conseguiríamos evitar 63% das biópsias a custo de não biopsiar um paciente com câncer significativo. E usar tanto as sequências do fingerprinting apenas, ou eles combinados com a sequência do ADC, seriam superiores a biopsiar todos esses pacientes PIRADS 1 e 2 com a densidade de PSA elevada numa curva de decisão. Essa curva ela não apenas vê o benefício de você detectar câncer, mas ela pesa tanto o benefício de detectar câncer com o benefício de você evitar biópsias e, assim, evitar as complicações da biópsia. E, com isso, caso esses dados se confirmem em estudos prospectivos, nós conseguiríamos evitar, com base nesse número de pacientes, isso iria evitar 180 mil biópsias por ano, diminuir 21.600 complicações hemorrágicas ou infecciosas por ano, e 5.400 hospitalizações por ano, que reduziria, inclusive, o gasto só no Medicare, que é o sistema aqui de financiamento público dos Estados Unidos, em 360 milhões de dólares por ano. Então, com isso, nós conseguimos essa bolsa do NIH para estudar esse objetivo específico, para desenvolver um método mais veloz do fingerprinting, que demora menos tempo do paciente dentro da ressonância para adquirir, incorporando também a sequência da difusão da ressonância normal, uma difusão que é quantitativa e reprodutível entre os scanners adquirida pelo fingerprint. Isso para otimizar as decisões de biópsia nesses pacientes com ressonância negativa que têm algum fator clínico que indicaria a biópsia para esse paciente, que hoje em dia ele teria a indicação de biópsia pelas diretrizes da AUA. Então, imagina só o cenário, né? Vocês que estão acostumados a pedir ressonância, sempre laudando ressonância, vamos dizer que 50% a 60% dos exames que a gente lauda são PIRADS 2, ou normal, né? E boa parte desses pacientes já são enviados para ressonância porque tem alguma suspeita clínica. Aí você fala, pô, o que eu vou fazer? Eu vou biopsiar, eu não vou biopsiar um paciente com uma ressonância normal, e a comunidade urológica acaba biopsiando um excesso de pacientes com uma ressonância normal, porque a gente sabe que até 10% desses pacientes ainda podem ter câncer clinicamente significativo, né? Então, nesse cenário daí, a gente olhou exatamente esse perfil de paciente que ainda teria uma indicação para biópsia, mas que tinha uma ressonância normal, tá? E a performance do fingerprint em descartar os exames normais, ou seja, não foi em achar câncer nesses pacientes, foi dizer quais eram aqueles que eram realmente normais e não precisavam fazer biópsia. Foi superior a qualquer outro parâmetro, foi superior à densidade do PSA, foi superior a qualquer outro parâmetro clínico, a ponto de evitar, teoricamente, 63% das biópsias nessa população, que é a maior população que acaba fazendo uma ressonância de próstata. O impacto desse tipo de resultado foi o que levou o NIH a considerar a nossa proposta de grant, e a gente está bem perto de conseguir 2,5 milhões para fazer um estudo gigantesco em torno disso, né? Então, é um motivo de orgulho muito grande que essa técnica que foi desenvolvida, não por mim, mas pela instituição aqui onde eu estou, que a gente está puxando para esse tipo de uso, ela pode acabar adquirindo um uso clínico no futuro com alguns indícios interessantes. Então, aqui, por exemplo, é um caso, os dois pacientes têm ressonância negativa, o paciente à esquerda, ele tem a biópsia negativa, sistemática, e você vê que a zona periférica desse paciente, ela tem um T1 muito maior do paciente que teve também a ressonância negativa, e também o T2 do paciente com a ressonância negativa, com a biópsia negativa, tem um valor de T2 muito maior do que o paciente que tem a ressonância negativa e a biópsia positiva.
Isso é um conceito assim meio óbvio, né? Quando a gente vê uma próstata branquinha, bonitinha, zona periférica perfeitinha, a gente tem mais certeza de que ali não vai ter nada. Enquanto você vê, por mais que a ressonância seja negativa, seja um PIRADS 2, mas uma próstata muito heterogênea, muito suja, né? Você fica com mais dúvida. Então, o que o nosso estudo mostrou não é que a gente está conseguindo prever onde é que está o tumor no paciente com ressonância negativa. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente consegue prever onde não tem tumor no paciente com uma ressonância normal. Então, você detectar o normal também é muito interessante, né? E esse último slide é uma outra publicação que não é relacionada com fingerprinting, mas que tem grande relação com as regras do PIRAD. Então, nas regras do PIRAD, nós temos algumas sequências que são sequências ancilares, que elas podem subir o nível de classificação de uma lesão. Por exemplo, na zona periférica, você pode usar o DCE, que é a sequência com contraste, para você subir um paciente de uma ressonância que você tem dúvida, que é um PIRADS 3, para um PIRADS 4. E na zona de transição, você pode usar, por exemplo, a difusão para você subir o paciente de PIRADS 2, que é uma ressonância negativa, para um PIRADS 3, que é uma ressonância duvidosa, ou um paciente de PIRADS 3, que é uma ressonância duvidosa, para um PIRADS 4, que é uma ressonância positiva. Acontece que algumas publicações estavam colocando em questão se essas regras realmente eram benéficas para guiar as decisões de biópsia. Mas esses artigos focavam muito apenas, por exemplo, na sensibilidade, na porcentagem de câncer em cada um, considerando ou desconsiderando os upgrades, e também na acurácia da ressonância. E eles não viam muito qual seria o impacto clínico de você desconsiderar essas regras de upgrade. E aqui nós fizemos um estudo com os pacientes que foram lá biopsiados na DASA, né? Era o meu banco de biópsia, né? Isso foi feito com o meu banco de biópsia. Para quem já viu como é que se faz o PIRADS, vocês já devem ter ouvido falar, isso aí foi um 3+1. Vocês já ouviram esse termo, foi um PIRADS 3+1. O comitê do PIRADS não gosta muito que se fale 3+1, 2+1. Eles gostam que fale o número final. Mas existem algumas regrinhas no PIRADS que permitem que você dê um upgrade em alguma lesão que tá meio duvidosa, né? E sempre se teve dúvida, será que é para aplicar essas regras ou não? Será que tem valor essas regras? Será que elas mudam alguma coisa na vida? E esse trabalho foi feito para tentar mostrar se muda ou se não muda, entendeu? E o resultado mostrou que sim, que é importante a gente aplicar essas regras de upgrade do PIRADS. Existem 3 regras diferentes na versão atual do 2.1 e a ferramenta que se usa atualmente para avaliar o impacto de uma alteração dessas é essa curva daqui que a gente tem, que se chama Decision Curve Analysis. Não é uma curva ROC isso daqui, isso é uma curva chamada curva de decisão. Vocês vão ver isso várias vezes em trabalhos modernos sobre PIRADS e de biópsia de próstata, decisões de biópsia, e a forma de interpretar essa curva é o seguinte: quanto mais eu tiver à esquerda da curva, mais preocupado eu estou em detectar todo e qualquer câncer. E quanto mais à direita eu tiver da curva, mais preocupado eu estou em fazer uma biópsia desnecessária, tá? E o que essa curva está me mostrando é o seguinte: em cada nível de preocupação que eu tiver, é só eu olhar para cima. E a curva que tiver no topo, ela está me demonstrando qual é a melhor estratégia para eu atender o meu nível de preocupação. Então, se a minha preocupação eu tenho que detectar qualquer câncer, não posso perder nenhum, mesmo que eu biopsie a humanidade inteira. Aí você vai olhar aqui no topo e você vai ver que a curva que está ganhando é a curva biopsiol. Então, biopsia todo mundo, né? Se eu falar, não, eu tenho que biopsiar só quem é extremamente necessário, eu estou ok em perder algum câncer, mas eu não quero de jeito nenhum fazer uma biópsia negativa, porque eu não quero assumir o risco da biópsia. Eu estou assumindo um risco de 30% de câncer se eu não biopsiar alguém. Aí você olha aqui para cima e a melhor estratégia vai ser essa verde daqui, que é a Risk-Based Pathway. E basicamente é biopsiar todo mundo, 4 PIRADS 4 e 5, e todo mundo que for PIRAD 2 ou 3 com PSA, densidade de PSA elevado, tá? Então, a Decision Curve Analysis, ela mostra em cada cenário de probabilidade qual é a estratégia que vai te dar o melhor resultado global na sua população. E a forma de você interpretar, assim, então, no fim das contas, qual é a melhor estratégia? É aquela que tiver
o maior tempo no topo das curvas da Decision Curve Analysis. E nesse caso, em todas as curvas que a gente analisou, as curvas em que você aplicava os critérios de upgrade do PIRADS, conforme estão hoje, ou seja, que você fazia o PIRADS como manda o figurino, elas tiveram uma melhor performance na população do que se você ignorar os upgrades do PIRADS e começar a jogar as suas regras à galega. Então, esse trabalho foi importante porque ele forneceu evidência empírica para algumas regras que foram inicialmente criadas pelo comitê do PIRADS apenas baseada em opiniões de expert, né? Então, agora isso aí já está provado em evidência que não é só opinião de experts, isso também agora tem base empírica. E alguns dos coautores são também membros do PIRADS. Esse aqui é um dos co-chairs do comitê do PIRADS, o Dr. Padani, bastante conhecido da comunidade urológica brasileira. Meu colega de residência e agora o chefe da radiologia abdominal da Cleveland Clinic, o André Purisco, né? E outros colegas mais, o Bruno que fazia biópsia comigo, aí continua fazendo aí na alta, e o Dr. Shog é um urologista que veio de Harvard, da Cornell, e ele agora é uro-oncologista aqui na instituição. Então, esse trabalho ele teve bastante repercussão recentemente, quando ele foi publicado na comunidade de ressonância da próstata. Já tomamos 2 letters for the editor questionando ou pedindo esclarecimento, que é bom, né? Que suscita discussão e a gente ainda ganha de brincadeira mais 4 citações. E aí a gente queria compartilhar também, porque foi um trabalho bastante legal, mais no viés clínico da discussão. Então, mostrando que a gente ainda continua fazendo aqui trabalhos de pesquisa com bastante viés clínico e outras de experimental de ponta. A gente tem mais slide? Isso, é isso. Eu acho que era isso, né? Boa noite, Léo, Eduardo, boa noite a todos. Primeiro, Léo, agradecer aí você, sua disponibilidade de estar aí conosco aí. A gente, como o Fernando falou, a gente está abrindo nossa reunião anual não, né? Desse ano, né? A gente está com essas reuniões online aí desde 2020, na época da pandemia. Já estamos aí indo para o 5º ano. E a gente sempre faz aqui dessa reunião uma forma da gente sair da nossa zona de conforto. E a gente convida muitas pessoas envolvidas na uro-oncologia, né? Então, oncologistas, radio-oncologista, médico nuclear. E dessa vez foi você aí com o Eduardo. Então, de imediato, queria te agradecer muito. Aliás, eu queria te parabenizar também. O Léo, né, os residentes que estão na sala aí. O doutor Pedro Saerp ia entrar também, não sei se ele entrou, está a Lisa aqui, tem um monte de gente boa. O Léo, ele é radiologista, mas ele trabalhava e morava aqui no Rio de Janeiro, era um radiologista de referência aí para todos nós que fazíamos uro-oncologia, né? Ele saiu, deixou uma falta aí lá no Multimagem de Ipanema, que ele falou que fez aquela imagem lá, até hoje eu mando lá. O Rômulo tem feito algumas minhas, tem outros colegas também que fazem em outros locais, mas é muito importante, né, essa questão de você ter um radiologista de confiança e que possa ajudar a determinar e definir algumas condutas, né? Quando você me mandou esse artigo, que vocês, enfim, foi capa lá da Way News, né, eu fiquei, no primeiro momento, assim, não sei se foi a percepção de todos, tentar entender o que era o fingerprinting, né? Porque eu até comentei com o Henrique, que acho que está assistindo aqui também. Falei, cara, eu não estou entendendo o que é esse fingerprint. Assim, a gente, urologista, né, a gente tem uma tendência a ser bem prático, né? Então, assim, na nossa tomada de decisão, a gente tem hoje aí o toque, não vamos falar sobre ele, que é uma outra discussão enorme no caso. Tem o toque, tem o PSA, aí o PSA com as suas subdivisões, né, tempo, essas coisas todas, idade, tamanho da densidade, enfim. E a gente usa como ferramenta hoje a ressonância. Isso já está estabelecido, até para os residentes que estão na sala. PIRADS 4.5 é positivo, a gente já tem que ver quem deu o laudo também, né? PIRADS 1 e 2 é negativo, né? E o 3 é raro, graças a Deus eu vejo pouco, mas é raro, né? Então essa é a nossa tomada de decisão, né? E aí você está falando desse novo método, né? Fingerprint. No primeiro momento eu não entendi.
Então, essa é a minha primeira pergunta. Você utiliza tempo como unidade de medida, não é isso? Isso. Milissegundos? Isso. É. Primeiramente, assim, Paulo, obrigado. Eu que agradeço a você pelo convite. Eu falo isso sempre, assim, a coisa que eu mais sinto falta na minha vida profissional hoje é esse tipo de convivência que eu tinha diária com a comunidade dos urologistas. É a parte mais prazerosa que eu tinha na minha vida profissional era poder misturar o fato de que meus colegas de trabalho e os meus médicos referencistas também eram amigos pessoais, né? O americano não mistura muito essas coisas, então é uma coisa afetiva que eu sinto muita falta. Então, sempre que eu tenho oportunidade de participar de qualquer coisa, ó, podem me chamar que eu vou sempre fazer o possível para participar, tá? E, e realmente agradeço muito a presença de quem está aqui e eu sinto muita saudade desse tipo de interação e desse tipo de pergunta, tá? Então, respondendo a sua pergunta, eu vou entrar um pouquinho de física, tá? Mas vai fazer sentido. O nome porque essa técnica se chama fingerprinting é pela forma como essa ressonância ela é obtida, tá? A ressonância da forma que a gente adquire normalmente no dia a dia, ressonância de todos os dias, como eu expliquei, ela é uma imagem que ela não tem um referencial de medição do tom de cinza dela. A tomografia, como a gente adquire, quando você mede lá o ROI da imagem, você está medindo a densidade, tá? A unidade de Hounsfield, né? Que todo mundo já sabe mais ou menos disso. Essa densidade, ela representa uma média do número atômico daquele tecido, tá? Então é uma coisa assim estritamente física. Quando você mede uma coisa na tomografia, ela tem um referencial. Você sabe que cálcio é cálcio, ar é ar, gordura é gordura, né? E você pode comparar a minha gordura com a sua gordura com a gordura do angiomiolipoma e o cálcio do nódulo com o cálcio da metástase do câncer de próstata, entendeu? Então, na tomografia, as medidas elas são comparáveis com base no número atômico. Quando você vai na ressonância, se você for olhar uma imagem pesada em T2 da próstata, você vai medir, você vai até ver um número ali, mas esse número não quer dizer nada, porque ele não tem nenhuma unidade associada. E se você medir o número do próximo paciente, ele não vai ter nenhuma comparação, porque a forma que a imagem ela é obtida, ela não te permite quantificar, tá? Então, o que o fingerprinting ele tenta fazer? Ele tenta adquirir algumas imagens de ressonância que são naturalmente quantitativas. Isso parece um conceito trivial, mas não é. Ele gera imagens que são os mapas de T1 e de T2. A gente ouve falar ressonância pesada em T1, ressonância pesada em T2. Essa palavra pesada na física, ela tem um motivo. Quer dizer que você não está obtendo o mapa que mede a grandeza física chamada T2. Você está medindo um mapa que lembra a grandeza física do T2. Então, ele não é quantitativo, tá? T1 e T2 são grandezas físicas relacionadas à polarização e à despolarização dos prótons de hidrogênio num tecido. Tá? Então, ela é medida em tempo, porque o T1 é o tempo que o próton volta a se alinhar e o T2 é o tempo em que o próton perde o alinhamento. Tá? Mais ou menos explicando é isso. Só que cada tecido e cada tipo de material que tenha prótons, e quase tudo vai ter, ele vai ter uma combinação diferente de T1 e de T2. E é por isso que a gente vê essas imagens na ressonância com determinada cor no T1, com determinada cor no T2. Mas o valor de T1 e o valor de T2 é uma propriedade desses prótons. E a imagem de rotina de ressonância não captura esse valor. O que o fingerprinting faz, ele te dá um mapa que te dá o valor do T1 e de T2 dos prótons que estão ali. Então, ele é medido em milissegundo. É uma espectrofotometria. Como se fosse, é uma medida, a unidade é milissegundo, mas é uma medida de uma característica física dos prótons de um determinado tecido, né? Vamos olhar. Oi? Do tecido em si, do Do tecido. tecido onde ele está, porque o hidrogênio, quando ele está acoplado numa molécula de gordura, de um hidrocarboneto lá qualquer, ele tem uma característica
de polarização e despolarização dele na ressonância, né? Porque a ressonância, o que ela faz é isso: você mete a pessoa num campo magnético brutal, os prótons ficam todos alinhados na direção do campo magnético e você irradia eles com radiofrequência, com onda de rádio. Isso faz com que o próton se bagunce todo. E aí você mede o tempo que esse próton leva para voltar. E esse tempo que o próton leva para voltar, ele é convertido num sinal de cinza, né? Então, o próton que está na gordura, ele é diferente do próton que está na água, que é diferente do próton que está no câncer. E eles vão ter velocidades diferentes de oscilação. E a ressonância mede isso, tá? A imagem padrão de ressonância, ela tira uma foto do momento em que o próton está, mas ela não te diz a velocidade de oscilação dele. Então, por isso que a gente não consegue medir. O fingerprinting, ele te mede a velocidade do próton. Então, ele te dá alguma medida. Eu acho que é o máximo de física que eu consigo chegar nessa hora da noite, entendeu? Mas o que o fingerprinting consegue é te permitir fazer medidas que são confiáveis e comparáveis na ressonância magnética para diversos órgãos. Se você me perguntar, mas você vai usar isso na clínica prática hoje? Não, ainda não acho que está pronto para a clínica, ainda não acho que é uma técnica que nem as imagens nem tão bonitas, né? Mas é uma técnica que te abre toda uma fronteira de pesquisas num campo que a gente chama de radiomics na radiologia. E Isso que eu ia radiomics, oi? Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Em relação Então, a Linux. radiomics é uma forma de você fazer análises quantitativas na imagem que se relacionam com a expressão de fenótipos ou de características clínicas de doença ou de expressão gênica, né? E radiomics você faz uma análise que não é com seus próprios olhos, você precisa começar a medir as coisas e fazer análises que não são triviais. Não é só o valor médio que está ali do que você está medindo, mas você começa a aplicar medidas muito mais complexas de características que não são aparentes aos olhos. Eu imagino que isso aí siga, como eu falei, dessa questão da espectrofotometria, né? Quando o pessoal aí da NASA liga o telescópio para um planeta e consegue dizer quais são as substâncias químicas que aquele planeta tem, né? É mais ou menos essa a ideia, não é? Esse é o objetivo. Na imagem de fingerprinting do cérebro, ao invés de você só ter os mapas de T1, de T2, sei lá o quê, agora meus colegas já estão conseguindo fazer o mapa de líquor. Então você olha numa imagem, cada pontinho corresponde à percentagem de líquor que tem ali. Ou então o mapa de substância branca. Daqui a pouco eles vão conseguir fazer o mapa de glioma e o mapa de radionecrose, né? Então, o que o fingerprinting consegue com isso é que, com esses mapas elementares, você consegue propor análises de ordens mais elevadas, mais complexas, que daqui a pouco a gente vai ter um mapa de probabilidade de câncer na próstata, ou um mapa de probabilidade de prostatite, ou um mapa de probabilidade de atrofia, ou de parênquima normal. Léo, eu imagino que isso vá para um banco de dados e que naturalmente se use inteligência artificial para fazer uma comparação, né, que seja impossível a um humano, né, vamos dizer assim. Não é isso a ideia? Perfeito, perfeito. E se você pegar hoje todas as ressonâncias que a gente fez na vida, com técnica que a gente chama de não quantitativa, né? Com técnica qualitativa, até tem como aplicar inteligência artificial, até tem como aplicar alguns métodos de reconhecimento de imagem, mas você não vai chegar a uma profundidade e um poder tão grande quantitativo se você não tiver técnicas que são mais robustas e mais reprodutivas. Perfeito. Muito interessante. Agora, só para complementar, não sei se o Bruno vai falar, o Fernando deve falar. É uma perguntinha prática que você botou ali depois, no segundo momento, uma aplicação prática, né? Isso. Eu acho que, pelo que vocês falaram aí, a ideia seria evitar biópsias desnecessárias numa ressonância negativa. Um paciente evitar uma biópsia desnecessária. Porque às vezes você tem um paciente clinicamente suspeito com uma ressonância negativa. Esse é o ponto, né? Isso. Esse paciente hoje existe um grupo, esse paciente ele existe, assim, né?
Paciente que você diz que tem, mas a ressonância é negativa. Esse paciente, em geral, a gente ou acompanha, eu já solicitei até o PET-PSMA, Uhum. situações como essa que eu achei que tem valor, eu acho que tem algum grau de valor, mas na ressonância negativa, a minha pergunta é o seguinte: a ressonância negativa não tem nódulo, Isso, não tem nódulo, né? Então, isso. como você vai dizer que ali tem um tecido normal, né? Você vai, Pois é. não tem nódulo, Eu você vou vai, explicar de onde surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu e que eu tenho. Inclusive, a Lisa está aqui é até bom. Eu me lembro de um caso perfeito, assim, um dos primeiros casos que eu vi com a Lisa, que ela me pediu para rever o caso, porque eu tinha laudado como uma ressonância normal e todos os fragmentos vieram Gleason 9. Todos. Nunca vou esquecer desse caso, Léo. Pois é, Liz. Assim, esse caso me marcou profundamente, porque eu olhei tanto tempo para esse caso depois, eu falava, não consigo espremer nada aqui para sair de suspeito. Nada. E o caso inteiro tinha Gleason 9. E eu tenho uma ideia fixa, desde sempre. Quando você recebe um laudo PIRADS 2, tá? Ou PIRADS 1 ou PIRADS 2, você acha que é normal e pronto, né? Mas quem lauda ressonância de próstata vê que não tem que um PIRADS 2 é igual ao outro. Você tem paciente que é um PIRADS 2, um ou dois, com aquela glândula limpinha, bonitinha, parece um lençolzinho branco, bonito, que você não vê absolutamente nada, que está tudo homogêneo, que o exame está bem feito, a qualidade está ótima e a próstata está boa e está tudo ótimo. E você tem aquela próstata que o Eduardo mostrou, está aqui no slide. Você tem essa próstata aqui toda imunda e toda heterogênea, e que também é um PIRADS 2. Eita, cadê o. Fechou o arquivo? Deixa eu abrir o arquivo de novo. E que também é um PIRADS 2. Então você fala assim, poxa, como é que pode que eu posso ter dois exames com o mesmo resultado final, mas que o meu grau de certeza de ausência ou de presença de câncer é diferente? Né? Então, dentro da mesma categoria de ressonância negativa, eu tenho um exame que eu posso quase jurar para você que eu não vi câncer, e eu tenho outro que eu falo, cara, a próstata está muito heterogênea, mas eu não vi nada. Então, é dessa ideia que surgiu, e se a gente usasse alguma técnica mais quantitativa, né, mais estável, mais robusta, para tentar dizer qual exame é mais normal do que o outro? Entendeu? Então, acho que daí que surgiu a inspiração para fazer esse estudo baseado no fingerprint. Eu achei que seria mais interessante demonstrar isso primeiro do que eu tentar caracterizar uma lesão como suspeita pelo fingerprint, porque o PIRAD já é bom demais para dizer que uma lesão é suspeita. exato, exato. E aí, Fernando, Bruno, Ô, primeiramente, Léo, pô, parabenizar vocês. Foi muito, muito legal o trabalho que vocês estão realizando aí. E os dados que o Eduardo trouxe, a evitar biópsia, a gente sabe que a biópsia não é um procedimento inócuo, a gente sabe que é um procedimento que tem riscos e custo, né? Acho que a gente não tem como a gente falar em medicina e não falar em custo. Então, assim, parabenizar, muito bacana mesmo o trabalho de vocês. Parabenizar o Eduardo também. O Eduardo, ele saiu daqui recém-formado, já está aí com inúmeras publicações, estudando muito e falando sobre um assunto extremamente difícil com propriedade, né? Então, parabéns, Eduardo. Tenho certeza aí também que você vai ter uma carreira brilhante aí, em breve tentando a residência aí e seguindo o caminho, tá? Então, como a gente tem alguns residentes aqui, eu sou de uma era, ainda a gente pode considerar ainda antes da ressonância multiparamétrica da próstata, né? Sim. Quando eu me formei ali, eu e Paulo, nós somos contemporâneos, era aquele momento ali que estava começando a surgir, e, enfim, a gente usava apenas os dados clínicos para indicar a biópsia para o paciente, né? Aí veio a ressonância, veio a primeira classificação de PIRADS. Para o pessoal que está aí na sala saberem, o Leonardo, que está aqui com a gente hoje, ele fez parte do comitê da criação do PIRADS. Então, assim, é, ele fala disso com muita propriedade.
Então, veio a primeira classificação de PIRAD, veio a segunda classificação de PIRAD, que foi evoluindo. Vieram os trabalhos MRI First, Precision Trial, vieram inúmeros trabalhos, e até que se definiu que, de fato, a ressonância ela é um exame de extrema importância fundamental no diagnóstico de câncer de próstata. E o que isso levou? Levou uma Fernando, só um minuto. Você não tem ideia do orgulho e da felicidade que eu tenho de ver os urologistas com esses trabalhos na ponta da língua hoje, cara. Quanta luta foi para chegar até aí. A Ima- Desculpa, nossa, continua aí. Eu imagino, cara, eu imagino. E, enfim, então a gente sabe que isso, qual foram os ganhos? Exatamente esses ganhos que vocês estão buscando ainda mais agora. Era diminuir as biópsias negativas, né? Diminuir a incidência de biópsia, diminuir a internação, diminuir a infecção, diminuir custo, né? Diminuir a morbidade dos pacientes. E isso é real, é nítido. Tem o professor Fabrício está aí na sala, o professor Celso. Então, eles são de uma época que então nem se falava ainda em ressonância. Então, a ressonância nos ajudou e muito. E aí você vem com esse trabalho para tentar ajudar mais, né? Então, assim, nós estamos vivendo uma fase que a tecnologia tem nos ajudado muito, em todas as áreas, falando em uro-oncologia, tem nos ajudado muito nas medicações, nas tecnologias cirúrgicas, enfim, isso tem evoluído muito e agora você vem com um trabalho esse, com um exame de imagem, vai chegar um momento que a gente só vai biopsiar quem tem câncer, ou não vai nem precisar biopsiar, né? A gente já tem os trabalhos aí com Seria ótimo, né? um PSA altíssimo, tudo bem, são coisas ainda muito preliminares, digamos assim, mas quem sabe a gente vai conseguir chegar no momento que a gente vai só biopsiar quem de fato tem câncer ou nem vai biopsiar, vai partir direto para um tratamento, né? Então, excelente, é muito difícil para a gente entender tudo que vocês falam, as imagens, então seria mais um comentário que eu queria passar para os residentes. É de- a classificação de PIRADS não é qualquer radiologista que sabe interpretar isso. Então, assim, não adianta a gente sair acreditando em qualquer ressonância. A gente tem que ter um radiologista nosso de confiança que tem experiência, né? Não é, Verdade. falando aí com vocês dois, não é qualquer radiologista que sabe analisar uma ressonância multiparamétrica da próstata, correto? Correto, correto, Né? correto. Mas também não é só um ou só dois, entendeu? Sim, A gente tem. hoje em dia já tem bastante gente. O pessoal que ficou lá no teu lugar, lá no CDP, eu peço muito exame para eles, peço exame para o Rômulo também, e com extrema confiança neles. E eu queria te fazer uma pergunta, Léo, fugindo um pouquinho do tema, mas falando de ressonância, já que a gente está aqui. Claro. PIRADS 3, né? A gente tem o PIRADS 2, que a gente fica feliz quando pega, o PIRADS 4, PIRADS 5, que a gente vai indicar biópsia. O PIRADS 3. Qual seria o percentual do PIRADS 3 de fato daquilo ali representar um câncer de próstata? E assim, e na sua experiência, você acha que a gente tem que biopsiar todos os PIRADS 3, não esperar, solicitar um exame mais à frente? Eu gostaria de uma Deixa eu explanação sua abrir, sobre isso. deixa eu abrir isso aqui para você, então. O que eu acho do PIRADS 3 são algumas coisas. Enquanto isso, eu vou abrindo meus dados aqui. O que eu acho do PIRADS 3? Primeira coisa PIRADS 3 não é desculpa para o radiologista que não sabe o que dizer e jogar um se vira aí, né? É até uma medida de qualidade o percentual de PIRADS 3 no total dos PIRADS dados por um radiologista, tá? Se tiver mais do que 15%, é estranho, né? Imagina que num sistema que tem 5 classes, a classe 3 tendo mais do que 15%, sobra pouco para as outras classes. Então, o ideal é que o PIRADS 3 fique em torno de 10% do total de PIRADS que uma pessoa dá. Eu brinco com meus residentes, se eu laudei hoje 10 próstatas, se eu dei mais do que um PIRADS 3, eu já estou chateado, né? Eu gasto o meu PIRADS 3 do dia. Então, o PIRADS 3 é isso, é uma classificação que, primeiro, tem critério, você não pode sair falando qualquer coisa dizendo que é PIRADS 3, e você tem que ter um controle de qualidade para saber qual o percentual de PIRADS 3 que você está dando para avaliar isso. Dito isto,
o que os nossos trabalhos mostraram e outros confirmando tudo mais, a abordagem mais legal assim para o PIRADS 3 é paciente com PIRADS 3 que tenha densidade de PSA elevada, e aí o elevado pode ser para alguns maior do que 0,10, para outros maior do que 0,15, você ainda indica biópsia. Se tiver densidade de PSA não elevada ou ausência de outros fatores de risco, você volta ele para o que se chama de safety net, que é monitoração do PSA para ver se está estável, repete a ressonância se tiver necessidade no intervalo que você achar conveniente, né? Eu posso compartilhar os meus resultados desse meu database de biópsia, né? Das minhas biópsias na época da alta. Isso aí são as biópsias que eu fazia no Brasil, tá? Ah, legal. Então, aqui com 714 biópsias, né? Os resultados eram esses aqui, ó. Primeiro que isso aqui não era o número de PIRADs que eu dava, isso aí era o número o valor do PIRAD dos pacientes que eu recebia para fazer biópsia. Então, a maioria dos pacientes, claro, era PIRADs 4 ou 5, tá? Mas tinha uma considerável proporção de PIRADs 3, porque era uma coorte de biópsia, tá? Não é uma coorte de ressonância laudada, né? E tinha alguns PIRADs 2. Aí você me pergunta, por que você fazia biópsia de fusão em PIRADs 2? Porque eu revisava todos os exames que eu recebia para fazer biópsia na hora da biópsia. Alguns que eu laudava, outros que outras pessoas laudavam, e eu dava um novo score de PIRAD se era necessário. Às vezes eu discordava do score original e acabava virando 2, tá? Então, foi legal que eu consegui também validar o que era o resultado nos PIRADs 2. E aqui são as porcentagens de Gleason. Eu vou botar de ISUP, peraí. Tá. As porcentagens de ISUP de acordo com o score de PIRADS que eu recebi, tá? Então, PIRADS 2, 3, 4 e 5, o percentual de negativo você vê que vai decrescendo significativamente, né, de 85% até praticamente 4, 5%. E o que você vê do PIRADS 3? Isso que é importante no PIRADS 3. Ele tem até 30% de prevalência de câncer nos que eu biopsiei. Não é nos PIRADS 3 todos, mas nos que eu biopsiei, até 30% de presença de câncer, a maioria deles negativo, Sim. tá? Mas até 12, 15% de câncer significativo, né? Então, não é negligenciável o potencial de câncer das lesões PIRADS 3, né? Isso é dado de vida real, tá? Isso aqui não tem nenhum dado inventado, não é conjectura, isso aqui, biópsia que eu fiz de ressonância que eu laudei, né? Em compensação, você fala PIRADS 4 ou 5, amigo, é biópsia, entendeu? Porque olha a percentual de paciente positivo, né? E um outro dado legal é que eu peguei os pacientes que tinha PIRADS 3, PIRADS 4 puro e aquele PIRADS 3 mais 1, que foi exatamente o objetivo do nosso trabalho que o Eduardo acabou de apresentar, né? E aí a pergunta era, será que o 3 mais 1 tem razão de ser ou não? Será que a gente pode manter como 3? Ou será que tem que fazer um upgrade para 4 mesmo? E quando você compara, o gráfico do 3 mais 1 parece muito mais com o do 4 do que com o do 3. E foi isso que o dado do nosso trabalho mostrou. E foi essa a ideia de fazer o trabalho para avaliar esses upgrades do PIRAD, se eles têm razão de ser ou não. Porque realmente eles têm razão de ser. A gente acaba duvidando, fala, pô, isso é forçação de barra, a pessoa está botando o seu jeitinho em cima da classificação, mas não é. No final das contas, está mostrando que você tem que confiar na regra, né? Confiar no processo, né? Então, o PIRADS 3 mais 1, ele tem consideravelmente maior prevalência de câncer significativo do que um PIRADS 3 puro. Excelente. Não poderia ter sido melhor a tua explicação, cara. Muito obrigado. Léo, só para finalizar, uma última pergunta que eu queria fazer. O fingerprinting, ele tem uma máquina específica ou Não, qualquer ressonância, uma ressonância de 3, não. É enfim? uma sequência específica, é uma sequência, uma série, né, de ressonância experimental. Não é qualquer máquina que tem, mas qualquer máquina compatível com. Geralmente roda mais nas máquinas da Siemens. Ela exige muito na questão de. Isso aí não vou entrar na física, na questão de reconstrução da imagem. Precisa de um computador potente do lado do aparelho de ressonância, fazendo a reconstrução das imagens. Por isso que é meio que um desafio de como fazer o fingerprinting acontecer, tá? Mas
apesar do nosso trabalho ser excitante, de ser bonito e tudo mais, isso ainda está longe da prática clínica. Então, não é uma coisa que eu acho que é legal que alguém comece a usar e ver no que dá. Acho que ainda não está pronto para essa discussão. Acho que ainda precisa de muito estudo em cima. Beleza. O Léo, a gente está chegando no final aqui. Vou abrir para pergunta aí, até avisar que o doutor Pedro Paulo Saer está na sala também, um grande amigo, Ô, professor. Pedro Paulo, que legal. A Lisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta. A tabela, o gráfico que você mostrou anterior, se você puder voltar, Pô, enquanto alguém queira se manifestar aí, esse aí. É, é muito parecido, ou, enfim, dados muito similares ao do Precision, que ele tem a mesma tabelinha, né? todo mundo usa isso. Todo mundo usa isso. É. E aí tá ali, ó, o PIRAD 5 dá mais de 80%, que era do dado do Precision, né? E o PIRAD 4 mais de 60%. O seu também está batendo ali próximo. 60% ali, né? De câncer clinicamente significativo. Então bateu também com o Precision, né? Seus dados pessoais, eu acho, né? Essa minha tabelinha, ela é super valiosa para mim. Eu preenchia linha por linha, cada dia que eu biopsiava um paciente era uma linha que eu adicionava. E esses gráficos, eles eram atualizados conforme eu ia recebendo o resultado. Então, eu usei muito ela para aprender e para me guiar se eu estava indo no caminho certo, entendeu? Então, eu achei que foi uma coisa muito forte na minha educação e no meu aprimoramento nisso. Muito Legal. bom. Bruno, alguém? Oi, Leonardo, tudo bem? Talvez. Bruno tá falando. Ô, Tudo Bruno. bom? Ô, Eduardo. Oi, tudo bem? Foi muito bacana a apresentação, viu? Eu nunca tinha ouvido falar aí da ressonância fingerprint aí, foi uma novidade aí. E tá em estudo, né? Pelo que vocês falaram, não tem aplicação prática ainda validada, né? Ainda não. Para prática clínica, mas é bastante promissor aí. Uma pergunta que eu estava me ocorrendo aqui era o seguinte: se sendo um método quantitativo, né, se a gente pode um dia, uma eventual validação e tal, ter até laudo exclusivo de máquina, se isso pode vir a acontecer no futuro. Pode, pode. Aham. O problema é que o laudo hoje ele não é exclusivamente só para ver a lesão suspeita, né? O laudo ele considera diversas outras coisas e tem outras dimensões que a máquina exclusiva não vai conseguir saber, por exemplo, a qualidade, né? Quando a gente vê, sei lá, movimento na imagem e que as imagens não estão batendo uma com a outra, a nossa mente é capaz de descontar o movimento e a gente consegue meio que acochambrar assim o resultado. A máquina ainda não é capaz disso. Mas é lógico que em algum momento vai ter tanto dado e vai ter tanta coisa quantitativa que vai ser natural você ter partes do laudo feitas pela máquina. Uma parte que a gente já fazia, que foi uma das últimas coisas que eu estava fazendo na DASA na parte de inovação, a gente criou, junto com o pessoal de Harvard, um algoritmo que segmenta automaticamente a próstata na ressonância. Então, as ressonâncias que estavam sendo feitas naquela época, elas já vinham com a próstata toda desenhada e o volume medido automaticamente. Aí parece bobeira, né? Ah, volume, qualquer um sabe medir o volume, mas era o volume 100% desenhado da próstata, era o volume perfeito, e eu não precisava tomar 30, 40 segundos por laudo calculando o volume. 30, 40 segundos, segundos vezes 60, 70 próstatas que eu laudava, você vê quanto tempo que isso poupava no dia, né? Sim, bacana o exemplo. Muito bom, Léo. Muito bom, Eduardo. Primeiro, de novo, né, agradecer enormemente, parabenizar. Dizer também, Léo, que você aqui, a gente tem as portas abertas aí para você. Na verdade, você é um orgulho aí para a gente, aí, para todos nós aí do Rio, do Brasil, né? A sua dedicação aí, você ter se mudado aí para essa cidade fria aí, né? Pois é. E aí, acho que uns 5 anos atrás, aí eu falei, cara, eu não me imaginaria morando aí nessa cidade com frio danado, poucas atrações turísticas, assim, mas eu acho que Cleveland é um dos maiores centros aí, se não o maior aí em oncologia, tá entre Cleveland, Clínica Mayo, né, essas daí as principais. Então, para a gente é um enorme orgulho dizer que a gente conta com você aí nos eventos aí que tiver aí de Uruonco nossos aí, ano que vem, no Rio. O Fernando agora está na SBU, coordenando a pasta aí de Uruonco. E agradecer mais uma vez aí. E muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Fica enorme saudade. Quem quiser visitar, por favor, venham nos visitar. A gente adora receber a visita dos colegas. Quem quiser conexão com alguém da urologia aqui, quem quiser conhecer algum serviço de urologia, a gente também pode ter o maior prazer em apresentar, né? Esse é o tipo de amizade que assim a gente valoriza demais. Léo, Leonardo obrigado. Fabrício, deixa eu só falar, só despedir de vocês e agradecer muito você, Leonardo, e o Eduardo, por essa aula que nos motiva muito ver o sucesso que vocês estão tendo e poder abrir o nosso ano, né, Fernando? Com Sim, com essa, com essa aula espetacular. Olha, muito obrigado, viu? Obrigado a Agradeço em meu você, nome, em Fabrício. nome do serviço e de todos os residentes. Acho que foi muito motivador para os residentes essa aula. Muito Que obrigado. legal. Ficamos à disposição. é isso, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. É, tchau, tchau.